Hola muchachos e muchachas, vamos a empezar nossa classe. Bom, vamos começar a nossa revisão do 8º ano. Hoje nós vamos falar do verbo gustar. Vamos ver a aplicabilidade dele. Primeiro, se usa em espanhol quando necessitamos falar ou expressar gustos. Ou seja, toda vez que a gente diz algo que a gente gosta ou não gosta, usamos o verbo. Este verbo possui uma conjugação especial, pois sua conjugação depende do sujeito ou da frase, pero sim de seu complemento. Bom, o verbo gustar, ele vai concordar não com o sujeito, e sim com o complemento. Isso é o que faz muitos de vocês terem dúvidas com relação ao uso desse verbo. Então, toda vez que você tiver que usar esse verbo, você vai se preocupar com quantos itens eu tenho no meu complemento e não no meu sujeito. Además de apresentar solamente duas formas de uso, gusta e gustan, o verbo gustar só pode ser usado acompanhado de los pronombres personales tônicos e átonos. Então, o verbo gustar, ele não possui uma conjugação regular. Ele só vai ter duas conjugações possíveis. Uma para as pessoas no singulares, yo, tu, ele, usted, e outra para as pessoas no plural, nosotros, vosotros, ustedes, ellos e ellas. Então, não vai haver uma conjugação para o yo, para o tu, para o ele. Não, é o mesmo verbo. Mais uma vez, o que vai diferenciar não é a pessoa, e sim o complemento. Bom, o verbo gustar, ele sempre vai vir acompanhado de pronomes átonos ou pronomes tônicos. Pronomes tônicos. Mi, ti, vos, ele, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas y ustedes, que aparecem antes de los pronombres átonos. Funcionam como sujeito ou como término de preposição. Então, esses pronomes, eles vão ter a função de sujeito. Eles vão dizer quem está praticando ou sofrendo a ação. Tá? Ou ele vai estar ocupando o lugar de uma preposição. Aqui tem dois exemplos. A mim me gusta esta camisa. Repare que o me e o me está sendo usado no lugar de eu, né? Eu gosto dessa camisa. A ele le encanta a vida noturna. A ele, aí a gente está usando a própria pessoa, ele, le, que é o pronome, encanta a vida noturna. Então, toda vez que eu for usar o verbo gustar, eu necessito usar esses pronomes. Los pronombres personales átonos, me, te, le, nossos, les, funcionam como complemento do verbo gustar. Debido a su carácter átono, deben ser pronunciados juntamente al verbo. Por eso lo anteponen, pues juntos formam uma unidade acentual fônica. Então, os pronomes átonos, me, te, le, nos, os e les, vai funcionar como complemento do verbo e não como complemento do sujeito. E por isso, ele deve vir junto com o verbo. Ou seja, para ser mais precisa, vem antes do verbo gustar, tá? A gente está falando relativo ao verbo gustar. Aí eu botei, olha, me gusta viajar, nos encanta la primavera. Então, o pronome, ele vai concordar com a pessoa, mas vai vir junto com o verbo. A la hora de conjugar o verbo gustar, põe atenção em seu complemento, pois este determinará a correta conjugação de aquele. Há que saber que se os complementos estão em singular ou plural. Então, foi aquilo que eu falei agora. O verbo gustar, assim como seus complementos, ele vai concordar com o verbo gustar, né? Com o complemento, nunca com o sujeito. Aqui estão os complementos, né? Com exemplos. A mim me gusta. Todos os verbos aí estão todos os complementos estão no singular. Por isso eu vou usar o gustar. Olha, la carne é uma unidade, então é singular, gusta. Tu pantalón nuevo
Pantalón é uma unidade, então eu uso o gusta. Viajar é uma ação, então eu uso o gusta. Ir de compras é uma ação, gusta. Passear por la tarde é uma ação, então uso o verbo gusta. Ir de copas também é uma ação, então eu uso o gusta. E se você reparar, olha, estão usando aí todos os complementos que nós nos falamos, né? A mim, eu uso me. A ti, eu uso te. A ele, usted, eu uso le. A nosotros, uso nos. A vosotros, uso os. A ele, ustedes, uso les. Agora, vamos ver como é que funciona no plural. Olha, las carnes. Passei para o plural, é mais de um. Então, gustan. Pantalones. Mais de um, gustan. Las personas honestas, mais de uma unidade, gustan. Pan com queijo e jalea, mais de uma unidade, gustan. Los passeios vespertinos é mais de uma ação, então gustan. E los juegos de aventura é mais de uma ação, gustan. Então, o que eu estou querendo dizer é muito simples. Toda vez que eu tiver uma única ação ou um único objeto no plural, no singular, eu vou usar gusta. Não importa a pessoa. Toda vez que eu tiver mais de um objeto ou mais de uma ação no meu complemento, eu vou usar gustam. O que eu tenho que me preocupar com o meu sujeito são os pronomes me, te, le, nos ou les. Ok, pessoal? Espero que tenham recordado, que tenham sanado alguma das dúvidas e que tenham tido algum conhecimento novo. Hasta la próxima. Beijos, beijos.